Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo ou assistindo o 28º episódio de O Podcast. O podcast que é o podcast, não é mesmo, meu amigo Daniel? O Podcast S.A. No 28º podcast, a gente tem um feito, né? Não, gente. Que o universo... Que é isso, hein? Conspirou. Conspiração positiva. Isso foi... Nem se tivesse combinado saia tão certo, mas é isso aí. Então a gente é o Podcast S.A. Então eu vou dar os recados paroquiais de sempre. Primeira coisa, papel e caneta aí na mão, porque repetindo a frase de sempre, inclusive convidada, a gente ainda não te mostrou, então a gente vai fazer um charme. Prepare uma frase de impacto para o final, tá? Aquela que você fala pro seu time. E aí você vai anotar, porque quem tem mente aberta, tudo é aula, beleza? E os nossos canais é o Podcast S.A., tanto no YouTube quanto no Spotify. E pro Instagram, onde você tem ali uma interação um pouco mais próxima da gente, é o _podcast _SA. E aí a gente vai receber aqui essa pessoa... Eu quero apresentar. Espetacular. Eu quero apresentar. Posso? Claro que pode. Então hoje vamos receber ela. Ela que é advogada, corretora, sócia da Oliveira Mata, influencer digital, maravilhosa. Ela, ninguém mais, ninguém menos do que ela, Eliane Mata. Tem mais empresa que eu. Tá vendo? Ela tem mais que eu. É muito difícil, tá? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu acho que realmente o universo conspira. 28º podcast. E em maio agora desse ano, a Imobiliária fez 28 anos de portas abertas. Amém. Atendendo, se profissionalizando e trabalhando para o bem do cliente. Né? Que maravilha. E outra coincidência. Em maio eu fiz 39, mas com cara de 28. Tá vendo? Melhor ainda. Tudo coincidência. Foi. Daniel força às vezes, desculpa, tá? Desculpa. Não, a gente tem que, né, tentar. Não custa nada tentar. Afinal, vale a pena. A gente ainda tem liberdade de expressão. Vale a pena. Eliane, conta pra gente um pouco como que foi o início da sua trajetória até, né, os dias de hoje. Você sempre atuou no ramo imobiliário, como é que foi? Olha, a minha história é... Eu sempre convivi com mulheres bem fortes. Minha avó, minha mãe. Eu venho da roça, né, de Rio Novo, um sítio que a gente tinha. E aprendi desde cedo. Desde pequena, não vou falar porque é 1,5 m, né? Mas desde nova eu aprendi a ajudar o outro, a partilhar. Né? A gente visitava às vezes pessoas que moravam próximas para poder levar cobertor, levar sapatos, coisas doadas que a gente pegava dos amigos. E eu fui vendo que era importante isso, partilhar, né? Compartilhar. Quando chegou na época de eu fazer a minha escolha, eu fui para o serviço social. Fiz o serviço social, uma profissão maravilhosa, que tinha muito a ver comigo. Apaixonei pela empresa, pela profissão. Uhum. E veio Você para Juiz de estudou o Fora. serviço social? Fiz, formei, trabalhei alguns anos em psiquiatria. Eu realmente falo que eu trabalhei com, desculpa a palavra, o lixo humano. Infelizmente, as pessoas que eram rejeitadas, renegadas, abandonadas pela família. Mas a família não abandonava totalmente os pacientes, porque continuavam recebendo pensão, continuavam recebendo aposentadorias, e o paciente de alta dentro de uma clínica psiquiátrica. Chegou um dia que me deu uma crise, eu falei, eu tenho que resolver isso, porque como assistente social eu não conseguia. Conversando com um amigo, eu fui fazer direito. Eu trabalhava e estudava à noite e consegui, através de um advogado, né, da defensoria, me ajudar. E com isso, nós começamos a ajudar os pacientes, cancelando as procurações, revendo as pensões. E a família voltava no hospital, eles estavam de alta e a gente ia liberando. Então, foi um trabalho que eu consegui linkar. Porque, na verdade, para o pessoal entender, eles eram pacientes psiquiátricos, tinham alta, mas eram mantidos por familiares em clínicas psiquiátricas, Sim, correto? Porque chegou um ponto de eu ficar tão frustrada que eu pegava o paciente de alta e levava em casa para entregar. A família tinha mudado. Eu tinha que voltar com esse paciente para o hospital, porque não tinha onde deixar, porque a família tinha mudado. Mas a aposentadoria recebia todo mês. Entendi. Não falhava, né? Não, eles tinham a procuração.
E é o primeiro ensinamento já, deixar aqui até para não passar. Você falou, você ficou indignada com aquela situação. Então, muita gente precisa entender isso, até dentro das empresas, né? Que ou a gente é parte do problema ou da solução, né? E você, naquele momento, convivendo com o problema, tomou uma decisão de fazer parte da solução, buscar a solução. Então, isso é muito legal. Já é um primeiro ensinamento aí para você. Então, já fui me profissionalizar de uma outra forma para poder tentar resolver um problema que eu achava injusto. Eu não tinha como passar adiante, né? E com isso eu me apaixonei também pelo direito. É uma profissão linda. Aliás, eu falo com muitas pessoas que eu converso que no 2º grau todo mundo devia ter pelo menos um semestre de direito e psicologia. Eu acho. Concordo plenamente. Porque é um ensinamento. Você também é advogado, você sabe. Então, é muito importante você hoje saber os seus direitos, saber até onde vai o direito do outro, respeitar, ter limites, né? Então, é muito importante. Continuando, até então, não mexia nada com imóveis. Tive um convite para o Rio para poder trabalhar no escritório de advocacia. E lá existia um advogado que fazia avaliação de imóveis para penhora. E eu comecei a acompanhá-lo em Copacabana, fazendo avaliação. E achei muito interessante. Fiz o curso do Cresce no Rio, me formei, peguei meu Cresce do Rio. Só que quando eu estava me desenvolvendo por um problema particular da minha família, o falecimento de um parente, eu tive que voltar a Juiz de Fora para poder assumir minha avó e uma prima. E minha avó falou assim, já que você veio para Juiz de Fora para me ajudar, eu vou te ajudar. Você mexia com imóveis, eu vou pegar alguma coisa que a gente tem de patrimônio para você começar. Foi aí que eu comecei a imobiliária. Olha. Conheci meu marido nesse ramo, que ele já era corretor. Ele é Oliveira. Ele é Oliveira, é Juarez de Oliveira Martins, e eu sou Eliane de Oliveira Mata, que nós invertemos, porque senão Mata Oliveira, aí ficou Oliveira Mata. Deixa eu te fazer uma pergunta, Eliane, seguinte, quando você veio do Rio para cá, foi chamada para vir do Rio para cá, para cuidar da sua avó? Parente, família. Te chamaram porque você era a única parente ou porque você já tinha um histórico de saber lidar com pessoas, porque você está falando da sua avó, né, mais velha? Foi por qual motivo que você foi a escolhida? Porque eu era advogada, então eu entrei num processo de curatela da minha prima, que ficou órfã, e da minha avó, que quem era responsável por ela tinha falecido. Entendi. Então acabou que eu tive que assumir esses 2 problemas, e em maio agora fez 28 anos que eu estou trabalhando com imóveis, e se não fosse a pandemia, hoje eu não estaria aqui. E não chame de problema, porque sua avó foi sua investidora anjo. Graças a Deus. Eu acho que tudo começou ali. Muito legal. E hoje eu trabalho com o que gosto, faço com o que gosto, e falo com todo mundo que é muito importante você ter brilho nos olhos, gostar do que faz. Com certeza. Eu falo que a pandemia, eu tive 2 opções, ou eu fechava ou eu virava a página. Eu escolhi, eu e meu marido conseguimos e decidimos virar a página. Eu não mexia com rede social, tinha medo de rede social, porque a gente com terceira idade, a gente já fica achando que qualquer coisa vão clonar e vão fazer alguma coisa. E hoje eu trabalho tranquilo, tenho muita ajuda, os meus funcionários mais novos me incentivam, me ensinam, porque filho às vezes fala, me ensina a fazer isso aqui. Vai lá, faz, tá feito. Como é que faz? Não, você não vai entender. Não tem paciência, né, gente? Não tem. Às vezes o funcionário me ajuda mais do que minha filha. É engraçado, minha mãe às vezes me pedia, Daniel, faz isso aqui. Aí você mudava às vezes o ícone de lugar, porque se você coloca aquela arrumação automática no desktop, né, da tela, se você apaga um ícone da área de trabalho, o outro assume. Ou seja, estava aqui, acabou, do lado da cabecinha do Teletubby, sumiu dali. Daniel, estragou o computador. Estragou o computador. Eu ria demais. Eu falei, não, mãe, peraí. Tá aqui, tem que deixar do mesmo jeito. E eu falava, mãe, aprende o caminho, que aí depois não tem erro. Só entende o que você está fazendo, não vai automaticamente lá naquele canto e faça. Eu até pouco tempo fazia isso, tá? Mas é a forma que você quis
você pegou para automatizar e empreender mais rápido, né? Legal. Mas eu acho bacana, assim, a proposta mesmo, né, no sentido de se propor a pensar que aquele modus operandi ele mudou, né? Hoje a gente tem um endereço digital muito mais formatado do que há 3 anos atrás, quando a gente começou e teve esse desafio coletivo que foi a pandemia, né? E onde todo mundo teve que se digitalizar, vamos dizer assim. E aí quantas pessoas, por escolha ou por ineficiência, por incapacidade, não ficaram inexistentes nesse período, né? Muita gente, Roberta. Muita gente. Eu sei que quando veio a pandemia, eu lembro direitinho, e todo mundo um olhava para a cara do outro. No dia seguinte que teve que fechar, como é que vai ser? Como é que as pessoas vão pagar aluguel? Como é que elas vão conseguir pagar aluguel com a loja fechada? Como é que as pessoas que precisam deste aluguel para pagar plano de saúde, para poder pagar o seu aluguel, como é que eles vão conseguir sobreviver? Todo mundo entrou numa paranoia. Sim. Nós negociamos contrato por contrato. Trabalhei todos os dias, logicamente com distanciamento, com máscara, com toda a proteção. Todos os funcionários, fiz rodízio com os funcionários para poder evitar qualquer problema. E enfrentamos. E hoje estamos aqui de pé, graças a Deus. A parte da pandemia foi uma época que a gente teve que aprender a negociar, a gente teve que aprender a olhar a dor do outro, porque eu quero receber o meu aluguel, mas o Daniel está desempregado porque a empresa dele fechou. Como compor isso? Não é culpa de ninguém, é aquele fato do príncipe que está no direito, inclusive, né? Sim. Então, a gente teve que aprender, a gente fala que é uma negociação não violenta. Você tem que sentir a dor do outro para você compor. Eu perco um pouco, você perde um pouco, para a gente se compor e as coisas vão acontecendo. E como é que você sentiu, uma curiosidade, assim, esse desafio, né? Que acho que foi exatamente isso. Pessoas que precisavam receber seus aluguéis, porque também tinham contas para pagar, e pessoas que não conseguiam pagar porque estavam, eventualmente, desempregadas e tudo. Como que foi essa composição? Foi um desafio muito forte? Como que você conseguiu trabalhar e vencer isso? Ajudar, Vamos né? lá, o essas primeiro pessoas. contrato, né? Foi o primeiro primeiro. Um dos primeiros, eu sei que eu tenho, a Olivera Mata, ela trabalha muito com estudantes que vêm de fora. A gente trabalha muito em São Pedro, ao redor da universidade, trabalha muito no centro com empresas comerciais. Então, eu foquei São Pedro, universidade fechada, os estudantes em casa. Então, eu tentei conversar com os proprietários o seguinte: o inquilino, ele não vai pagar o aluguel, porque ele não está aqui. Não tem como pagar, porque ele não está presente. Mas se você autorizar que ele não pague aluguel, mas mantenha a locação ativa, ele pagando condomínio e IPTU, não sai do seu bolso as taxas, não desaluga o seu apartamento e você não tem que dispor deste dinheiro para pagar condomínio e IPTU. Inteligentíssimo. Muito bom. Então, a gente trabalhou muito nesse foco, para você não precisar de tirar do seu bolso taxas, como condomínios e IPTUs, que não param, e não ter o aluguel. O inquilino, por sua vez, estava garantido a volta dele naquele mesmo imóvel. E a gente começou a dar desconto de Covid. Então, os aluguéis eram grandes, tinham desconto de Covid. A gente fazia, às vezes, aluguéis gradativos, né? 3 meses de tantos de desconto, 2 meses. E as pessoas foram aceitando. Porque o duro não é você ter o imóvel desalugado. É você não receber, ainda ter que tirar do bolso um condomínio IPTU. Exato. Que você não sabe, ia ser de eterno, porque quando acabasse a pandemia, teu imóvel estava desalugado. Exato. Eu te falei isso muito assim com as pessoas, a gente conversou e muita gente reclamando: mas o cara tem 10 imóveis, cara. Não olha por esse lado. Porque aquilo, ele pode ter 100 imóveis e pode inclusive oferir uma receita muito alta da locação dele. Mas existe aquele dinheiro, ele não está pegando e enchendo o colchão dele. Exatamente. Ele tem outras saídas, talvez aquilo ali financie uma empresa dele, financie um outro empreendimento, e não é da conta de ninguém. Ele tem como direito receber e você tem como obrigação pagar. Então, realmente, foi um momento complexo e levou as pessoas a entenderem essa situação. Eu digo que foi muito privilegiado, né? Graças a Deus, a empresa que eu trabalhava na época da pandemia, eu tinha a minha, mas eu ainda era empregado, então
não parei de trabalhar também. Era órgão público, então a gente trabalhava à distância. Mas foi muito nessa visão. Dale Carnegie fez isso. Quem leu o Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, isso, né? Tem uma passagem do livro que fala sobre exatamente isso. Quando alguém tenta aumentar um aluguel dele, ele vai lá e faz uma linha. O que você vai ganhar se eu sair? O que você vai perder se eu sair? E ele fala. E É o entrega contraponto. pro proprietário, mandou uma carta pro proprietário. Não, fica aí. É o contraponto que você tem que fazer. Né? Trazer consciência. Você sentir a dor do outro, você vê a necessidade. Porque todo mundo hoje precisa pagar os seus boletos. Então, eu falo que é um privilégio hoje você trabalhar com o que gosta e ainda ser pago por isso. Porque depois da pandemia, muitas pessoas estão trabalhando com o que apareceu para poder sobreviver, para poder comer e pagar aluguel. É o que aparece, porque as pessoas não se qualificaram. Às vezes as pessoas que trabalhavam numa função hoje já não existem mais. Outras profissões surgiram depois da pandemia. Né? Veio todo mundo o home office. Para o mercado imobiliário, que nós achamos que ia ser o terror, foi muito bom. Porque as pessoas estavam acostumadas a só dormir. Dependendo da função, a pessoa nem encontrava o marido, só final de semana, trabalhava em rodízio. Pessoas que moravam em kitnet precisaram de alugar 2 quartos. Quem morava em 2, 3 quartos foram para uma casa, uma área gourmet, com criança para ter espaço, porque as crianças não tinham espaço, estavam ficando neuróticas, irritadiças. Cachorro, gato, vizinho, briga. Eles precisavam de um espaço. Para o mercado imobiliário, a pandemia foi muito boa. Eu acho que eu tenho uma máxima que eu sempre falava isso, até para os meus clientes do ramo imobiliário, que eu falo que na pandemia as pessoas descobriram que moram mal, né? Então, tipo assim, eu tenho um colega que ele falou, cara, na pandemia eu descobri que eu não tinha janela, que a minha janela dava para um corredor. Ele nunca tinha se importado com isso. Olha que absurdo você morar num apartamento onde a sua janela dava para um corredor. Devia ser um quarto e sala. Exato, de ventilação. E aí ele falou, de repente ele começou a procurar, achou um imóvel com um valor de R$200 a mais o aluguel e começou a morar muito melhor. Por quê? Porque ele não morava na casa dele. Ele visitava a casa dele, ele ia lá para dormir. Entendeu? E aí a gente, de repente, isso tudo, né? E essa não foi só uma mudança, acredito eu, assim, né? De percepção. Foi uma mudança de propósito. Total. Né? Hoje as pessoas pensam assim, eu quero ter uma casa espaçosa, eu quero ter conforto, eu quero ter luz do sol. Liberdade. Né? Liberdade, quero olhar para algum lugar. Respirar, né? Isso foi, cara, eu imagino. E pós-pandemia, como que você entende que o mercado imobiliário se posicionou? Aí viemos com os loteamentos que surgiram. Lançava, vendia. A proposta era essa, era você construir uma casa, ter final de semana tranquilo, qualidade de vida. Aliás, até hoje, as pessoas, às vezes, quando compram, vão trocar um imóvel, elas procuram primeiro a qualidade de vida, a localização. Às vezes, no ranking das pesquisas que a gente tem, é muito mais importante do que o valor. É a localização, é a qualidade de vida, vem antes que o dinheiro, que o valor, se é financiado ou não, quanto custa. Né? Eu acho que, pelo menos, isso a gente aprendeu na pandemia. E Juiz de Fora tem uma vantagem nesse quesito, Liane, porque, querendo ou não, nada é muito longe. Né? Você não está falando tipo do Rio de Janeiro, que você, às vezes, estar muito longe não significa só meia hora de carro, significa 2h30 de carro. Dependendo do horário e congestionamento. Então, aqui, querendo ou não, um congestionamento muito ruim, você pega 1h e 20, mas para atravessar a cidade, isso é muito raro aqui em Juiz de Fora. Né? A gente pega um engarrafamento, claro, em qualquer local, mas isso é um ponto a favor, tanto que os loteamentos aqui na cidade explodiram exatamente para fora. Ao redor. Né? Ao redor da cidade. Quase rurais, né? Podia dizer. Chama rural esses Não, ainda não. Todos são urbanos. São urbanos e têm vendido bem. As pessoas, a proposta das empresas que trazem daqui da cidade, de fora, tem tido um bom sucesso. Primeiro porque a qualidade da cidade. Eu falo que Juiz de Fora é uma cidade de interior com qualidade de vida de Rio e São Paulo. Capital, A gente tem de um tudo aqui. Com a nossa qualidade de saúde é maravilhosa. A nossa educação
né? Colégios, cabeça dos professores, a universidade, nossa, é referência, é muito bom. Então, as pessoas, às vezes, que vêm de fora, fazendo essa migração Rio-São Paulo, vindo para Juiz de Fora, interior, mas tem qualidade de vida, né? Então, eu recebo muitos clientes de fora que estão fazendo essa volta, né? Já foram para fora, fizeram dinheiro, tem uma estrutura financeira e familiar já estruturada, então vão voltam para Juiz de Fora, para um condomínio fechado, para uma gleba maior, para fazer um sítio, uma casa de campo, qualidade de vida, isso é muito importante. Eu ouvi que muitas pessoas que estavam residindo ali, Itaipava, Petrópolis, né, com o advento da pandemia, muita gente começou a vir para cá, né, Simão Pereira, Juiz de Fora, até em função da criminalidade subir do Rio para Petrópolis. Para essa região, e o pessoal veio vindo para cá. Veio né? afastando. Criminalidade subindo e o povo foi afastando. E assim, recentemente rolou aí aqui, né, na cidade, um assunto aí de um complexo que vai ser construído aqui em Juiz de Fora. Qual é a sua opinião como corretora disso? Aquapark, Vai ser ali perto do Moinho, né? Na localização. Vai ser para trás do Moinho. Depois da Zona Norte, lá atrás, lá na rodovia. Não. Na zona industrial. Pelo que eu sei, ele do Crambeque ali atrás, né? Por ali, nessa região norte. Eu acho interessante, Daniel, pelo olhar familiar. Eu acho que tudo que você traz de novo, que agrega, que eles estão pensando em família. Hoje, inclusive, saiu mais um post deles falando isso. Para avós, para netos, para famílias. Porque muita gente, não digo Zona Norte, mas muita gente da Zona Sul, leste, oeste da cidade, que às vezes não tem uma piscina, que não tem um lugar para fazer final de semana, não tem uma roça para ir, um sítio. Eu acho que um lazer é muito importante. As pessoas se matam segunda a sexta, sábado de tarde. As pessoas que trabalham em shopping têm horários alternativos. Eu acho que Juiz de Fora é mais uma alternativa de lazer, porque vai pai, mãe, e vovó, criança. Eu acho que é um culto à família, que é muito importante essa base. Eu acho bem interessante para Juiz de Fora. Bacana. Aparecem muitas coisas, né, que às vezes a gente fala assim, gente, isso não vai dar em nada. Mas eu acho que o lazer é sempre bem-vindo. E Juiz de Fora finalmente vai ter praia, né? Porque parece que... Só tem a brisa, né, Dan? Só tem a maresia, ainda não chegou. A gente tem a maresia, agora a praia, eu espero que sim, né, Roberto? Com certeza. Né? Porque a gente daqui a 2 horas, a gente está na Barra. Na Barra. Quer dizer, a maresia pega a gente. Pega, com certeza, enferruja a televisão. Mas um pezinho lá na água, na areia, eu quero ver. Agora aqui, você vai? Não, pode ir. Eu ia cutucar a Eliane mais uma vez, porque ela já trouxe um ponto importante de negociação de contrato, né? Que isso acho que excedeu, inclusive, a questão necessária da pandemia, que foi aquele momento de emergência sanitária, que aí todo mundo estava disposto, e aí eu vi uma recentemente falando, não me lembro agora a fonte, se foi às vezes num vídeo ou se foi algum estudo, é que as pessoas que estavam tão solícitas e tão abertas ao outro na pandemia já não estão tão mais assim, depois que retomou, né? Então, certamente agora veio os reajustes, o impacto daquilo. Me parece que até teve deflação do IGPM recente, né? Há uns 2 meses atrás. Vai ter deflação agora, a partir de agora. Então, como que agora, tendo a deflação, é a hora do proprietário falar, peraí, lá atrás eu abri mão para você. Como é que vai ser esse impasse agora? Você sabe que tem clientes e clientes, proprietárias e proprietários, Sim. né? De qualquer valor de aluguel de 700 a 4 mil, a 20 mil. Então, eu acho que é muito da consciência, da maneira como a empresa carrega isso no seu DNA. Né? Lá na imobiliária, a gente, os funcionários, principalmente na área de locação, já estão comigo há muitos anos. Então, eu não falo que é o trabalho certo, mas eu tento fazer um trabalho diferenciado em relação ao olhar do cliente. Eu te falei que eu trabalho muito com as pessoas de estudantes que vêm de fora. Do cliente externo, você diz, né? O cliente externo, o inquilino, o locatário, o inquilino. Às vezes eles chegam e pegam pelo valor. Eu quero ver esses 2 imóveis que são mais valorizados.
as 2 funcionárias, qual é o motivo do local, qual é a sua necessidade. Porque se for para o seu filho sozinho, lá não tem portaria, se vai estudar assim, de noite fica mais difícil, é uma área que não dá tanta segurança. Por que o senhor não poderia verificar? A gente pode estudar um desconto. Então, é o direcionamento construtivo, literal, positivo, assim. que orienta a pessoa que está vindo de fora. Aí eu vou para esse lado que você me perguntou. O cliente, as pessoas não estão tão mais abertas. Por quê? Porque a conta chegou para todo mundo. Claro. Eu dei o desconto para você lá atrás, na pandemia, descontei lá 3 mil, 4 mil, 5 mil no seu aluguel. Hoje, realmente, eu preciso de ajuda, pedi emprego, o meu financeiro também acabou. Então, vamos compor. O que a gente pode fazer? A gente estuda um desconto, a gente estuda um parcelamento. Então, nada fica sem resposta, porque você precisa de uma posição. O proprietário que às vezes conta com aquele dinheiro, porque ele assumiu aquilo que você falou antes, ele assumiu uma conta, um financiamento, às vezes ele tem um parcelamento no banco, ou um financiamento, que ele conta com aquele dinheiro, aquele valor, para poder abater nas prestações. Tudo é negociado. Não existe, não dá, não vou fazer. A gente, depois da pandemia, não existe essa palavra. É isso, se quiser. Não existe mais isso. Antigamente, eu até falava, o proprietário falou que é isso e se quiser, se não quiser, desocupa. Agora você ganhou uma habilidade de chegar no proprietário, não é bem assim. Não é bem assim. Você vai ganhar no longo prazo. Né? As coisas estão difíceis para todo mundo. Então, às vezes você negocia um valor de aluguel, às vezes o aluguel, eu estou pagando 22 mil. Tá difícil, dá para fazer um desconto, a gente consegue fazer. Consegue, Daniel, consegue. Hoje em dia você tem assunto, argumento para tudo. Porque mais vale um inquilino bom, que tem um histórico maravilhoso, aí com desconto de uns 3, 4 mil, 5 mil, dependendo da sua necessidade, do que você deixar o inquilino bom sair, desalugar o imóvel, você não tem a perspectiva de quantos meses você vai ficar ali pagando IPTU, condomínio, daquele imóvel desalugado. E às vezes você vai alugar por um valor mais baixo do que você estava naquela proposta do seu inquilino bom. Eliane, eu tenho percebido muito, aqui em Juiz de Fora, não sei, né, em outros locais, eu tenho percebido muito uma desocupação, né? Principalmente no centro de exato, lojas. De lojas no centro. Você falou aí 20 mil, 15 mil, me remeteu isso, né? Você acha que isso é um processo de descentralização das coisas, né? De um processo mesmo, ou se deve mesmo a uma coisa mais de crise, de momento, né? Ou foi uma mudança de comportamento mesmo? A que você atribui? Na minha, como diz outro, na minha humilde opinião, né, que a gente está ali todo dia, principalmente no centro, que a gente tem um conhecimento grande. Humilde é a nossa, a sua é técnica, né? A sua é técnica. Então, o que acontece? A gente tem percebido que tem alguns proprietários que não têm a necessidade de depender daquele valor, eles ainda estão muito agarrados nos valores antigos, anteriores à pandemia. Tanto que, por exemplo, na São João tem 4 lojas fechadas. Nossa, no calçadão, tá dando medo. Assim. No calçadão tá triste, né? tem várias lojas. E as lojas todas vazias, né? Vazias. As que estão abertas estão vazias e as que estão fechadas estão dando aquele ar de cidade fantasma, sabe? Parece porque às vezes os proprietários, eu tenho uma, inclusive está na minha placa, ali na São João, atrás do Teatro Central, que era da Opção. Nós alugamos a da Alfeld, que demorou um tempo, e aquela ali está demorando um pouquinho mais. Por quê? Valores. As pessoas hoje, ainda estamos vivendo pós-pandemia, então as pessoas ainda estão com poucos recursos, ainda estão endividadas, porque eles pegaram financiamentos, estão pagando financiamentos, o tal do Pronamp, né, coisas do governo. Então as pessoas não estão folgadas. Está se fazendo projeções para o ano que vem, né, com essas medidas do governo, espero que ajude. Que vem de fala, a gente vai ficar mais rico? Não, a gente vai ter muito trabalho. Ai, meu Deus. Nossa, o negócio não tá brincadeira.
brincadeira, não. A gente vai ter Mas tá muito bom, trabalho. Tá bom. A gente mas eu ajusta falo, a vela e vai embora, né? mas eu acho que, eu falo que a gente estando com saúde, eu acho que o trabalho faz parte. Com certeza. Principalmente se você trabalha com o que você gosta. Não tem hora. Às vezes eu chego em casa morta, 7, 7:30 da noite, estou até de olheira. Mas feliz porque eu fiz o que eu gosto, conversei com pessoas que eu gosto. Resolveu problemas. Resolvi problemas resolver dos problemas. outros. Dos outros. Dos outros. Mas você fazer o que gosta, eu gosto. Eu venho da área do serviço social, da advocacia, da corretora de imóveis. Você olhar o cliente e ver qual é o seu problema. Você tem que entender. Eu falo com os corretores na imobiliária que a gente precisa cada dia mais se capacitar. Por quê? Porque você tem que se colocar no lugar do outro. Você precisa de entender. O que o Daniel entrou no imobiliário? Liane, eu quero um apartamento de 3 quartos porque eu não aguento mais morar numa kitnet, porque a mulher que mora em cima de mim anda de salto a madrugada inteira. Às vezes não é esse o problema. Às vezes você está se separando, ou às vezes você tem um olhar diferenciado. Então, a gente tem que estar ali, vamos lá, qual que é realmente Escuta, né? o problema em foco? Porque as pessoas, ele não me conhece, eu sou uma pessoa estranha para ele. Ele não vai colocar a vida dele ali em 10, 15 minutos de conversa. Não tem como. Ninguém abre Tem que assim. acessar a segunda camada da cebola. Então, ali, né, terceira, quarta, é uma verdadeira descasca a cebola. Eu acho também interessante porque sempre houve um estigma de que a imobiliária ela é inimiga, tá? Muito entre aspas, aí, do locatário. Ela não está aí para ajudar o locatário. Mas, na verdade, os dois são clientes, né? O locatário não, Locador e locatário. Desculpa, o inquilino é o locatário. Exato. Então ela não está ali para ajudar a pessoa que está procurando imóvel, ela está para ajudar, ela está em prol, né, do proprietário. Mas essa ajuda, essa consultoria, esse direcionamento pode simplesmente transformar e ajudar todo mundo, né? Ajudar o cara que precisa e ajudar o proprietário que precisa alugar. Roberta, você falou Passa no RH ali, muito você chegou atrasado. Boa noite, querida. Gente, aqui é assim, podia ter entrado assim do nada. Eu nunca vi isso, né? Tudo bem, ele veio, gente, ele tem... Quem deu a chave da porta do Não, é porque o Sérgio ele tem um jato, não sei se você sabe. O pessoal que de fora não sabe, ele tem um jatinho. Aí ele vai e volta rapidamente. Exato, ele estava no Rio e falou, gente, 10 minutos eu tô aí. Aí pegou uma turbulência. Ele veio de helicóptero. Exato, não conseguiu chegar. 3 urubu, uma turbulência e atrasou. Exato, mas chegou, graças a Deus, tá aqui. Queridos, mas que bom, tô sentindo um ar aqui, um perfume no ar. Eu acho que é a Roberta e a Eliane. Certeza. Né? Impressionante como é que a sala hoje está perfumada. Com certeza. Duas flores. E o papo correu bem, Eliane? Te trataram bem, tá tudo certo? Água, champanhe, vinho, tá gostando canapé, de tudo? à vontade. Nossa, foi, ó. Maravilha. Roberta, você tocou num assunto muito importante. Às vezes, eu ligo para o proprietário e falo, olha, o seu inquilino realmente está passando por um problema, atrasou o aluguel, ele quer fazer um parcelamento de 2, 3 vezes. O que você pode... Eliane, você está trabalhando para o inquilino? Quem te paga sou eu. Eu falei, não, estou trabalhando para você. Porque o inquilino está aceitando fazer uma proposta. Se for para a justiça... não pior, sabe, né? Quanto tempo ele vai pagar. Exato. E ele vai pagar de uma outra forma. Eu estou trabalhando para você mesmo. Quer dizer, você atua porque fora do judiciário, nesse caso. Sim. Que é o ideal, né? Lógico. Porque se esperar chegar, formalizar um processo, toma um outro sentido, toma um outro norte. Eu acho que fica muito mais rápido, muito mais célere você compor com o inquilino a maneira como ele pode pagar, que não prejudique tanto o proprietário e resolver o problema ali. Eu falo, inclusive, com o advogado lá da imobiliária, eu falei, Alexandre, quando a gente aprova uma ficha cadastral, aí eu faço o seguinte, se eu tiver que entrar com ação de despejo dessa pessoa, o que eu preciso? Disso. Tá ok? Tá. Então, é você fazer o processo invertido para que lá na frente, se precisar, tudo bem, mas... eu acho que eu sou do acordo, eu acho que é muito mais célere, produtivo para as duas partes, para a imobiliária, para o proprietário e para o inquilino. Sim. Todo mundo hoje está sujeito a ter intempéries, problemas de saúde, desemprego, doença, que você pode fazer, infelizmente, atraso de um aluguel, atraso de um condomínio. Todo mundo é viável isso. Né? E a imobiliária não é aquela que eu
proprietária me paga, eu quero para receber e acabou, não tem assunto. Tem sim, ali é uma outra pessoa. Eu tenho na empresa hoje vários clientes, inclusive 2 que eu entrei na justiça, que eram fiadores de inquilino. O trabalho foi bem feito. Hoje tem ele e mais 5 pessoas da família, todos com imóveis, como clientes meus. Então, é você trabalhar o cliente. Não é se é o proprietário, se é o inquilino, se é o fiador. É o cliente, é a pessoa. Por isso que eu falo que o corretor, ele tem que ter um olhar diferenciado. Não é à toa que o corretor de imóveis hoje está em voga. Todo mundo quer ser corretor de imóveis. Hoje, um assunto que eu queria chegar nele também depois. Então, todo mundo quer ser corretor, porque todo mundo acha que o corretor hoje está ganhando muito dinheiro. Ganhou a carteirinha. É fácil ser corretor? Não é. Não é, de Roberta. repente? Não é qualquer um Eu que estava é vendo outro dia a corretor. diferença entre corretor e vendedor. Né? O corretor, ele tem que entender realmente de detalhes que um vendedor normalmente não entende. Tem corretor que nunca foi nem no imóvel, cara. E fala Não pra é nem pessoa, corretor, né? baseado nas fotos, às vezes até num Street View. Sabe o que Não tem nem faz? experiência de entrar na casa. Não, eu entrei lá, realmente, bate um sol de manhã naquele quarto. Isso é muito importante. Corretor, às vezes, conhece o imóvel junto com o cliente. Olha que absurdo. Que isso. Aqui não funciona Infelizmente. não? É, realmente, não funciona não. Mas O cliente faz uma pergunta, espera aí só um pouquinho. Tem sol? É de frente? É de frente. Tem, qual é o piso? Qual é o piso mesmo? Não tem condição. Infelizmente. Não tem condição. Então é o que eu falo. Não é qualquer um que pode ser. Vários querem. Agora, uma coisa, Roberto, eu vou puxar para mim e para você. As mulheres estão mandando muito bem como Mas eu tenho corretoras. certeza disso. Com certeza, Nós gente, estamos a gente arrasa superando. sempre. Enquanto mulheres, enquanto profissionais, enquanto corretoras de imóveis, enquanto gestoras, nós somos estudiosas, nós somos disciplinadas, temos um olhar diferenciado. Enquanto um homem chega e quer saber se quer fazer a proposta e quanto que ele ganha, a mulher, ela mostra para a esposa e para o marido que ali é perto do colégio, que ali é perto do mercado, que tem A acessibilidade mulher é fácil. decisora em muitas Entendeu? coisas, né, da família. Com assim. certeza. Inclusive, eu tenho um caso de um conhecido meu que veio conversar comigo num evento. Falei, Eliane, morrendo de rir, que eu já falo isso, que a mulher tem um olhar diferenciado. Então, ele falou assim, eu fui vender para um casal, só dei atenção para o marido porque o homem que Achou paga... que é ele que ia pagar. Aí, no final, ela levantou, não dei atenção para a esposa, porque era o homem que ia pagar. Todo bem vestido. No final, ela levantou e falou assim, você não me dirigiu um olhar, não me perguntou minha opinião. O dinheiro é meu, de uma herança que eu recebi. Não compro com você. Ai, que Eu ótimo, lembrei de você na maravilhosa. hora, Eliane. É impressionante. Outro dia a gente estava num episódio aqui para trás com o Neilson. Ele citou um lance desse, num apartamento já mobiliado e tal, Isso. que é a mulher que decidiu. Sim. No Ele final falou das contas, a mulher falou, é isso que eu quero. Ele colocava a mesa posta para o apartamento já decorado e mobiliado, Sim. inclusive com os talheres. Com prato, com Sim, cristal, sim. com tudo. Várias empresas estão fazendo isso para você ter a dimensão de espaço, né? A E criatividade. já vende a casa assim. já- Ajudar a vender. A mulher falou assim, mas isso é meu? Você só vai pegar a chave, até a roupa de cama que tá aqui já Que tá pronta isso, pra que entregar legal, todinho. cara. Muito maneiro. E aí ele conta que o marido, foi a primeira casa que ele falou que não estava vendendo e ele assumiu a frente. Ele falou, cara, não é possível, eu quero entender a objeção, né? E aí falou que fez aquela demonstração toda e o cara falou, a gente vai dar uma olhada nos outros. A mulher falou com ele assim, não sei o que você vai olhar, porque é aqui. Aí ele, já vendi, já sei. Acabou. Achei a boa. Tá Já vendido. entendi. Vendido. É. Mas Agora, pode. Nossa, Hoje, hoje eu nós e o estamos Daniel, hoje a bacana. gente está muito... Nossa, que bom que eu cheguei para contrapor isso aí. Pode perguntar primeiro. Não, é porque você falou que você começou como corretora, né? E aí eu queria que você fizesse essa trajetória, assim, da época que você começou, né? Esse meio, tem muita mulher? Ou isso foi tendo uma evolução? Foi Como construído. é que foi construído? Como é que foi essa evolução e como é que é o mercado? Olha, quando eu comecei a imobiliária, eram poucas imobiliárias em Juiz de Fora, 28 anos atrás, e eram totalmente masculino. A gente não tinha voz. As pessoas tinham preconceito porque acham que mulher não sabe fazer conta, não sabe conversar. Então, é machismo mesmo. E a profissão é muito masculina. Mas isso foi que Talvez foi... era, né? Graças a Deus, até porque há 1 ano e meio eu fui nomeada delegada do Cresce e nunca tiveram delegadas Olha que mulheres. bacana. E eu fiquei muito feliz
por eles aceitarem uma mulher delegada. E eu gosto muito do que faço. Então, eu tenho procurado fazer eventos, fazer algumas coisas diferentes para poder a gente valorizar a mulher corretora. Quando eu assumi, eu fiz um levantamento no Cresce. Nós somos hoje mais de 230 PJs, pessoas jurídicas em Juiz de Fora. São mais de 2.300 corretores. 40 e poucas mulheres só que são gestoras de empresa. É muito pouco. É muito pouco na questão da proporção. Eu fiz um café, eu liguei para todas elas num café para convidar. Muitas não conheciam nem o auditório do Cresce, que fica no Bancantil. Não tinham ido lá. Você está conseguindo levar esse pessoal, então? Sim. Então, o que acontece? As pessoas foram, eu chamei uma conhecida de Mulheres do Brasil, que eu também faço parte do Comitê Empreendedorismo. Ah, que ótimo. Mulher é uma máquina. Mulher é uma máquina. Então, a Simone fez para a gente uma palestra, a importância de você como sua marca. Uhum. Sabe? Foi uma palestra muito interessante. Como que você se posiciona, você como marca, porque nós nos vendemos. Sim. Nós somos vendedores, todo mundo é seu vendedor, né? A sua postura, o seu estudo, a sua profissão. Então, as meninas gostaram, todas elas gostaram. E depois me surgiu um outro projeto na Transamérica. Toda quarta-feira, inclusive amanhã eu estou lá, chama Papo com Corretor. Eu, como delegada, eu estou levando toda quarta-feira uma empresa, de preferência mulher, já levei homens também, mas estou dando preferência para as gestoras. Para dar uma equilibrada, né? Foi muito tempo, né? Pois tá é. Certo. Então, cada uma fala, apresenta a sua empresa, a sua postura, a maneira como capacita seus corretores, como é feita a capacitação da sua empresa. Isso é muito importante, Roberta, porque é a profissionalização de uma profissão que até então qualquer um achava que podia ser corretor. E não é bem assim, né? É, exatamente. Olha, você tem que estudar processos, você tem que estudar matemática financeira, decoração, você tem que ser psicólogo, você tem que saber, ao mesmo tempo, a posição do sol, uma decoração. Tem que saber um pouco de direito. Né? Muito de direito, até para poder corretor, orientar. Né? Tem que ser psicólogo, tem que ser, porque às um monte vezes... de profissão dentro de uma, né? Então você precisa muito de gostar do que faz. E as mulheres hoje estão mandando muito bem. Você às vezes sabe quanto que o marido ganha e a esposa às vezes nem sabe. Porque você se torna até o confessionário, né? De uma negociação, pode chegar até... pode, fala no cantinho, chama, manda pelo zap. Até aí eu posso ir. Deixa ela passar dos tantos. Que não pode. Amor, você pode fazer o que você quiser. Você entendeu, né, Eliane? Eu não sei como. Isso é muito interessante, porque nesse ponto a mulher agrega. Deixa eu te fazer uma pergunta, querida. Você sabe me dizer, você falou que são 2.300 corretores em Juiz de Fora? São. E você sabe o que é homem e o que é mulher nesse número? A proporção do número, não. Eu fui na parte de gestoras, porque eu queria convidar as gestoras donas... são 230, 40 e poucas mulheres, é isso? São. Mulheres que Será que a proporção é similar? assinam o contrato social. Será que assinam o cheque. É similar? De 2.300, 400 são mulheres? Ô, Sérgio, eu não tenho essa proporção, mas a gente tem crescido bastante. Até pela postura, clientes que estão preferindo ser atendidos por mulheres corretoras, porque a gente faz todo um trabalho em volta. Então, quando o casal, ou o senhor ou a senhora, ou o homem ou a mulher que vão sozinhos ou acompanhados, a mulher ela faz todo um rastreamento em volta. Ela sabe se ali tem mercado, se tem ônibus, se tem colégio. Quando ela senta com o cliente para demonstrar um imóvel, aqui tudo já está passado ali. Então, você sai dali. Eu falo que, às vezes, você saber olhar o seu cliente. Tem o cliente visual, tem o sinestésico, né? Uhum. Tem o tato. Então, um amigo meu de oratória, até do BNI, ele fala, falar, ver e ouvir, né? Então, você tem que conectar com todos os tipos de pessoas. E perceber os sinais, né? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, mas está demonstrando outra. A postura do corpo. Com o corpo dela, totalmente. Né? Tá dizendo outra Olha, eu vou coisa. querer sim. Gostei desse apartamento, com braços cruzados, com certeza, cabeça para trás, com certeza. com a mão na cara, coçando a cabeça. São sinais. Vou querer, claro. São sinais que às vezes a pessoa faz
Exato. Instintivo. Então, o corretor, eu falo que hoje é uma profissão completa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que é uma... Roberta já tá demais. Desculpa, Daniel. Ai, meu Deus, Deixa ela gente. fazer Fazer o uma, ela podcast fez da duas. Roberta. Tá parecendo minha careca. Não, essa é uma dúvida que eu tenho. Tira. É que é o seguinte, por que não tem corretor para locação? Assim, por que esse corretor, porque assim, ele está perdendo tempo de ir ali demonstrar aquele imóvel para locação? Não vale a pena para a imobiliária? Existe Não vale a pena para ele? Para ele? Existe o corretor que capta a locação. O corretor, ele entra em contato com o cliente para poder ver se ele vai vender ou alugar. Agora, até então, não há necessidade do corretor demonstrar o imóvel, porque ele está vazio. O corretor vai com você mostrar um apartamento. Aqui é a sala, aqui é o quarto, aqui é o banheiro. Isso você está vendo. Mas na venda também, né? A venda é diferente. A venda ele vai agregar valor, localização. É uma outra postura que o corretor tem para a venda. Até o olhar do cliente, seja ele inquilino ou comprador, é diferente, né? Sim. Porque imóvel, quando você É uma coisa mais compra, definitiva, né? você troca de imóvel em média 3 vezes na vida, né? Próprio. Se trocar, tem gente que compra um único, que aposentou, pegou o fundo de garantia, entrou, continua pagando, né, o financiamento, e aquele está feliz da vida. As pessoas não trocam de imóveis. Ou elas trocam por separação, por família que cresceu, mais um filho, ou porque ficou pequeno, vem a pandemia, ele precisa do espaço. Então, as pessoas não trocam de imóveis de 5 em 5 anos. Né? Eles compram para poder morar ali. Surgindo umas oportunidades diferentes, eles compram para investimento, né? Que é uma coisa que está sobrando a mais, é mais um complemento de renda. Agora, hoje, se você tivesse dinheiro para comprar um apartamento, para você morar, você compraria um apartamento grande, confortável. Você teria todas essas alternativas. Não é para daqui a 5 anos você trocar e comprar outro. Agora, tem uma galera, Eliane, me corrija se eu estiver errado, que prefere deixar o dinheiro em outro tipo de aplicação e alugar o imóvel. Imóveis, inclusive, tops, né? Lá no Rio é muito comum, em Ipanema, Leblon, imóvel de 15, 20 mil reais de aluguel, tem que pagar no lugar de comprar. É por causa da liquidez, né? Que você Também. eventualmente tem no financiando no dinheiro e tal. Isso é comum? Ô, Sérgio, essa parte de investimento, inclusive, nós estamos vivendo isso, tem muita gente que está preferindo deixar o dinheiro investido, porque está rendendo financeiramente Até do que abriu muito empresa, mais. inclusive, né? Né? Então, o mercado ele está um pouco parado, uma retração no primeiro semestre, devido a esse tipo de investimento. Sim. Que quem tem aí 2, 3, ele não investe num loteamento, num financiamento. Ele prefere investir, né? Ou em ações, Ganho, ou Selic ganho tá tranquilo. 14%, né? Pois Também é, ao ano, não ganho vale a tranquilo. pena, né? Agora, eu tenho clientes na imobiliária, que me parece que uns 3 ou 4, eles têm condições de já ter comprado o imóvel, parte deles, há muito tempo. Há pouco tempo eu fiz essa pergunta para ele. Falei, por que você, eu sei que você tem condições, por que você ainda não compra o imóvel? Eu estou vendendo um apartamento maravilhoso. Eu falei, Eliane, 915. não. Ele era 3/4 cobertura que ele Nossa, queria. esse é top. Aí ele falou, Eliane, eu não compro porque eu não teria condições de comprar onde eu moro. Hoje eu pago aluguel porque eu moro aonde eu quero. É isso. Eu moro no Bom Pastor, É isso. na rua que eu quero, no local que eu quero. Eu tô lá há 15 anos, vou sair de lá pro cemitério. Eu quero morar ali, eu gosto de É o morar meu ali. caso, cara. Eu hoje Acabou. eu moro no lugar que eu quero. São opções, Sérgio. Sem sombra de funciona, dúvida, eu acho que é isso mesmo. E tem um detalhe, sabe uma coisa que eu acho legal também? Eu acho que se eu tivesse imóvel nesse caso, esse seria só para comprar e para os outros alugar também. Talvez Complementa a renda. Por causa de quê? Que é legal diversificar, né? Até por causa de quê? Se eu encher o saco do vizinho, eu falei para a imobiliária que vamos passar a régua mês que vem, que eu não aguento mais isso aqui. Se você tem um imóvel, É e o cara definitivo. também tem, já Você tem era. que pagar. E o meu ex-cunhado, grande amigo meu, é corretor de imóveis no Rio, né? Só de imóveis de luxo. Então ele lidava com cantores, jogadores famosos. Sim. Né? E o pessoal chegava assim, ó, juízes e tal. Ah, vou comprar em tal lugar. Mas a primeira coisa que as pessoas que tinham, quem mora aqui? Como é que é a vizinhança? Fulano e fulano. Jogador fala, cara, não quero aqui.
E condomínio de casa de 12, 13, 14 milhões de reais. Para comprar Os na bala. Estados Unidos têm por causa essa coisa de festa. aprovação de ficha, não tem? Alguns condomínios, É, né? de condomínio, Tem. de quem é vizinhança, de quem é a pessoa. Tem, que vai- É porque tem tem. muita festa, a galera também pega pesado, né? Jogador de futebol gosta Você de compra festa. uma casa de 15 É. milhões de reais, você não consegue dormir num domingo, você fica doido, né? Ou você chama pra festa ou você para, né? Exato. Porque não tem jeito. Tem que fazer amizade com o vizinho pra você ser convidado. E se é jogador, e era jogador muitas vezes do Flamengo, a polícia chegava lá pra parar o negócio, pedia autógrafo, entrar pra festa, Tem que tirar fazer foto. igual aquele meu amigo lá de Barbacena. Você foi comigo, que ele comprou o terreno do lado, o terreno do outro lado, ele acabou, comprou não os tem dois vizinho. terrenos dos dois lados, fez a muito casa dele no bom. meio. Ele tá totalmente isolado, de 2 terrenos de 2 mil metros quadrados cada um. Gente. Numa fazenda. A casa deve ter uns 3 mil metros, 2 mais 2, pronto. Um cliente desse eu quero. É. Vou te apresentar aí. Dá uma referência. Mas, Eliane, deixa eu fazer aqui antes que a Roberta faça a terceira. Não vou ficar quieta, É, não vou falar mais não. vamos voltar aqui na pessoa do corretor, porque você falou, as pessoas não se capacitam. Eu acho que agora é uma oportunidade da gente falar quais são as capacitações que um corretor, na sua concepção, até como delegado do CRES, você tem até uma autoridade para falar o que um corretor precisa ter como capacitação. Óbvio, você falou algumas delas aqui, né? O posicionamento, até imagem, né? Roupa, que tipo de roupa que veste, que tipo de corte, enfim. O que você falaria? O corretor, eu, Daniel, quero ser corretor, Eliane, que dica que você me dá? O que eu preciso estudar? Primeiramente, fazer um curso sério. Porque, De infelizmente, aqui em Juiz de Fora existem uns 2 ou 3 cursos que você paga, daqui a pouquinho eles te dão a prova, vai lá, faz, e aí chega no Cresce, não é aprovado, porque precisa da chancela do MEC e não é aprovado. Você fazer um curso sério de TTI, Técnico em Transações Imobiliárias, onde você vai estudar registro, escritura, documentação, postura, psicologia, direito imobiliário, Pô, que bacana. para você sair de lá com o é que básico. chama? TTI? TTI, Técnico em Transações Imobiliárias. No IFET, ali no Francisco Bernardino, tem um curso fantástico de 1 ano e meio. Tem no Estácio, aqui em Juiz de Fora. Tem faculdade de gestão imobiliária na Estácio. Cursos muito bons que te dão a teoria boa. Você sai, você tem direito, você tem que fazer um estágio de horas, 300 horas, numa imobiliária, alguém que ateste o seu estágio, acompanhamento, para você ir na prática, aprender como é que você faz uma opção de imóvel. Opção de imóvel é você ver quem que está vendendo imóvel. O opcionista hoje é muito importante. Você saber captar um imóvel que está em condições de ser vendido. Aí que entra o estágio. Você vai vender a minha casa. Você chega e fala assim, eu sou opcionista da imobiliária tal, sou estagiário. Qual o documento que você quer, Daniel? Eu vou jogar um saco aqui de papel e falar assim, qual documento você precisa? Você não conhece o que é um IPTU, você não conhece o que é um registro, o que é uma escritura. Então, você vai sair com a técnica, na prática do estágio, você vai aprender. Você vai treinar o teu olhar, o acabamento, piso, infiltração, porcelanato, gesso, estuque, tudo. Você, no estágio, você tem olhar treinado. A partir daí, você está sendo treinado como corretor de imóveis. Aham. Entendeu? Com essa capacitação prática é que você vai se tornar um bom corretor. Aí você começa a criar referências de padrão, de metro quadrado, de acabamento. Aí você começa a fazer cursos de fotografia, cursos de fala, de dicção, de oratória. Tudo isso é uma construção diária, que é onde você está se capacitando para ser um corretor. Vários cursos tem em Juiz de Fora. Né? Hoje eu faço parte do setor 1, mais uma coisa, que eu faço parte do setor 1. Lá Dorme, Eliane, fala pra gente. de meia-noite às 6 eu durmo. No intervalo, quando ela tá pegando um táxi, pega um às vezes ônibus. não, eu faço, às vezes no Uber. A mulher é uma máquina. Eu Essa faço eu vou parte te do falar. BNI. Essa Reunião eu vou te 6h30 da manhã. gente. É isso aí. Inclusive, meu Deus do céu, essa reunião. Então, 6 horas da manhã. tudo isso leva a capacitação. Aí o corretor, aí chega um cliente e fala, como é que é feita essa avaliação? Aí, na prática, eu falo, por que 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, Mané Honório vale 200 mil, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro no Bom Pastor vale 500 mil? Por quê? Por quê? Metro quadrado, acabamento, metro quadrado do bairro, postura, localização, acabamento, tudo isso diferencia.
Então, às vezes a gente escuta no mercado, o metro quadrado não importa, importa e muito. Porque hoje o incorporador, para poder comprar um terreno, para levar 2, 3 anos de estudo, de projeção, de pensamento e lançar um empreendimento, leva até 4, 5 anos para poder fazer um levantamento. A projeção, prospecção do terreno, fazer a projeção, fazer a parte toda de prefeitura, para chegar num lançamento, leva isso. Não sabia que então, você acha que no metro quadrado não importa? Claro, porque ele pega um metro quadrado, vamos lá, 1.000 metros quadrados. Você tem que fazer a conta de quantas unidades cabe ali dentro, quantos metros quadrados tem cada unidade, para que você vai ver quanto você vai poder vender cada unidade, para ver se vale a pena. Pois é, eu tenho Tudo isso é cálculo. Atualmente eu tenho percebido o pessoal dando uma segurada nisso aí. É certo isso? Faz sentido? É que eu falei, no primeiro semestre agora, as pessoas deram uma esfriada. Por quê? Porque hoje quem tem poder aquisitivo para poder investir nessa empreitada, está ganhando, dormindo. Um dinheiro parado, claro. Está dormindo. Então, a partir do momento que melhorar a parte de juros para o mercado externo, não as pessoas que investem, mas o avulso, que a gente falou avulso, são os de terceiros, os lançamentos. As coisas no segundo semestre, ano que vem, a tendência é melhorar. Melhorar para o mercado imobiliário, para o investidor que aposta num loteamento, num investimento grande. Para mim, para a Roberta, para quem quiser comprar o seu imóvel, entendeu? Pegar um financiamento mais barato. Então, eu acredito muito que no segundo semestre agora e no ano que vem, as coisas vão melhorar. O governo melhorou a parte do Minha Casa Minha Vida. E muita gente não sabe que Minha Casa Minha Vida não é programa de governo, é uma linha de crédito. Muita gente não sabe disso. Então, é o que eu falo, precisa de capacitação, precisa de estudo. O mercado imobiliário é um mercado que é imenso. Você pode ser corretor avaliador, você pode ser corretor da locação para poder buscar opções para locação. Você pode ser nomeado para o fórum, você pode trabalhar junto com a Caixa Econômica, você pode vender avulso, você pode ser especialista em loteamento. É uma gama de especialistas que você pode ser. Tem que ver aquilo que te interessa, aquilo que brilha seus olhos. Que te move, né? Que te move. Eu quero aproveitar o contexto aqui, que eu cheguei um pouquinho atrasado, falei pouco. E eu quero trazer. A parte só do Sérgio. Eu quero trazer uma situação aqui que foi, inclusive, dica da nossa produção. Certo. Então, eu vou fazer um link aqui, vou te perguntar o seguinte: você está falando que há 28 anos que vocês têm Oliveira Mata, não é isso? Mas antes disso, você já era corretora? Eu fiz o curso de corretagem no Rio, quando eu trabalhava no escritório de advocacia. Ali na Rio Branco, ali era o CRES. Você é advogada também? Sou advogado, sou assistente social, sou advogada, sou corretora. Aí, sou delegada do CRES. Aí. Faço parte do BNI. Né? Fica até amanhã para aquela época. Parei por aí. Bom, então olha só, momento de corte polêmico, tá? Pra gente ver se o negócio vai bombar. Polêmica. Beleza? Muito bem. Só falta repetir assunto. Não, outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Joel J. Todo mundo sabe quem é o Joel J, um cara, né, um palestrante aí fodástico, todo mundo adora e tal. E ele lançou uma conversinha de que não é errando que se aprende, é acertando que se aprende. E eu discordei dele, inclusive no Instagram. Falei, pô, eu sou um cara que eu errei muitas vezes na minha vida e com cada erro eu aprimorava e melhorava. Então eu acho que é assim. A cada erro, um aprendizado até o acerto. Eu penso isso. Eu quero saber a sua opinião a respeito disso. O assunto é polêmico. Deu um bafafá danado no Instagram dele. Muita gente discordando. Como assim é acertando que você aprende? Como que você vai acertar de cara? Né? Você não tem que... De repente, o erro não faz parte desse processo? Eu acho que é o Sérgio. Que você tem os dois lados. Dependendo do assunto, dependendo do problema, a gente estava conversando aqui que na época da pandemia eu fiz muita negociação com inquilinos proprietários da seguinte forma: o inquilino voltou, universidade fechada, o proprietário não tinha como receber o aluguel. Ao mesmo tempo, eu mostrei ao proprietário
que ele deveria liberar o aluguel, mas o inquilino continuaria pagando o condomínio, o IPTU, porque ele não teria o aluguel para receber, mas pelo menos não teria direito para tirar no bolso. Então, são certas conversas, certos exemplos que a gente tem, que a gente trabalha dessa forma. Eu concordo com você, eu acho que errando a gente cresce e aprende. Mas não errando de fazer o errado, de prejudicar o outro. Mas é você observando aonde você falhou. Sim, E tentar melhorar. Nesse sentido, sem dúvida. Porque a partir do momento que a gente estuda constantemente, a gente fala assim, nossa, semana passada eu falei isso com fulano, fui injusto. Eu acho que deveria ter colocado a palavra de outra maneira. Né? Porque às vezes a gente fala assim, pô, fulano, não é assim. E às vezes a maneira como você fala é que está errada. Porque eu posso falar com você a mesma coisa de várias maneiras. Depende da entonação, depende da forma como a minha postura vai. Se eu for chutando o balde, você vem e chuta para mim. Agora, se eu falar, Sérgio, pega esse copo para mim, por favor, você vai e pega. Eu falo, pega aí. É diferente. Com certeza. Então, eu acho que não é errando, não é acertando que se acerta, que cresce. Mas é a postura que você tem para você contrapor o outro. Eu acho que a maneira como se fala é muito importante. Bacana trazer isso. Você, Dani, que está aí forjando o resultado, que eu estou sabendo, conta aí o que você acha desse lance. Você ficou sabendo desse lance do Joel J? Eu não vi, não, mas eu estou aqui pensando, tentando olhar até como eu conheço muito, inclusive a obra dele, né? A questão é a seguinte, vou olhar como um olhar que talvez ele tenha olhado, que eu não vi o contexto. Errando, se aprende. A gente eu entendi, eu escutei uma concepção muito legal do andar. Porque a gente começa a engatinhar, depois a gente começa a tentar equilibrar e cai. E diz que andar nada mais é do que equilibrar com elegância. Que você só cai o tempo todo, que você aprende a não tombar. Ah, que maneiro. É muito legal essa visão. Muito legal. Mas, por exemplo, realmente, toda vez que você erra, você precisa olhar de volta, corrigir. Agora, como o Joel é um cara que consome muito livro e tem outros livros, eu entendo que ele pode ter ido pela linha do seguinte, você hoje, a gente consegue evitar de errar porque menos. você tem condição de ter acesso, tanto em podcasts, Já quanto em acerto, vídeos, né? quanto em livros, ao acerto. Né? Eu estou lendo um livro que é do José Salib Neto e do Sandro Magaldi, chamado Estudo de Casos. Excepcional. Eu montei um plano de negócios basicamente baseado no case da Magazine Luiza, de 2015 para cá. A Luísa é a fundadora da Mulheres do Brasil. Mulheres do Brasil. Então, ou seja, eu peguei aquilo ali, eu nunca passei por aquilo. Então, ou seja, você também aprende de outro jeito, não só errando. Eu também, sempre muito tempo, falei isso. Só aprende errando. Mas não, a gente também tem como acelerar e não errar. Então, acho que por isso que talvez na minha visão, tá? Ele pode ter falado que isso não faz sentido. Depende muito mas da eu forma acho que como... foi interessante a sua colocação, porque levantou a polêmica das pessoas realmente questionarem. É isso. Porque a gente não tem que engolir. A gente tem que questionar, a gente tem que, como diz o outro, entra, escuta, confabula, filtra o que absorve o que te interessa e joga fora o que não. É isso aí. Né? Críticas, elogios, falsos, tudo. Eu acho que tudo tem que passar por uma depuração. Com certeza. Você, Roberto, errando que você aprende, fazendo merda que você aduba a vida? O cara baixou o nível do negócio, tá você estava indo bem. Daniel, acaba de tomar o vinho. Oi, Não, Eliane, você é rainha do gado, Eliane. Você Olha, gente, ainda tem isso? Rainha do gado. Deixa no saco. É fazendeira também? Não, Daniel que tá colocando aqui, não faço a menor ideia. Chamar a gente pro churrasco. Ah, tá bom. Mas aí, você concorda com essa... Não, eu acho que sim, eu acho que tem a questão de que o erro é importante. Eu até costumava muito falar que experiência é uma coisa que você só ganha quando precisa dela, né? Tipo, você não tinha, precisou, ganhou, mas teve que errar para receber. Mas eu acho que a gente vive uma evolução, acho que até essa questão a gente vive uma evolução. Acho que a gente pode sim se preparar e aprender com o erro de outras pessoas. Porque quando você, né, esse depoimento que você deu, eu estou lendo um livro, me baseei num plano de negócio e tal, quer dizer o quê? Você sugou
a experiência de outra. Não precisa errar, né? Exato, você não precisou de errar. Agora, Mas não quer dizer que na hora que você colocar em prática, você não vai errar. você vai acertar tudo. Exatamente. Né? Exato. Exatamente. Exato. Né? Os negócios são diferentes, momentos diferentes, inclusive, né? Tanto que o estudo de caso, o que eu li, o da Magazine Luiza, atualmente ele não é no mesmo contexto de lá atrás, né? Houve essa queda muito grande aí no mercado. E o que é acerto nesse projeto ontem pode não ser um acerto hoje, pode ser um erro fatal hoje. Não, todos nós já passamos. Quantas fases nós já passamos? Eu, Moedas Sérgio, e tudo, Roberto. né? Não, tudo. Quantas vezes nós já falamos, não dá mais, vou desistir, vou virar para o lado esquerdo e vou tentar uma outra coisa. Eu, várias vezes. Como muitas pessoas. Então, é você questionando, você se reinventando todo dia, que você vai pegando a sua história, construindo o seu rastro, a sua história, né? Que é de cada um, é individual. Muito bom. Você já chegou atrasado, Avacalhou? Não, eu só complementaria o que a Eliane está falando, dizendo o seguinte. Oh, meu Deus, coitado, Sérgio. Gosto de Você tá cansado. Estava trabalhando, Turbulência. Daniel. Eu, por exemplo, você está falando aí de que em alguns momentos a gente teve vontade de desistir e tal, mas eu quero dar um depoimento aqui, que eu estou com 51 anos de idade, eu acho que eu já falei isso aqui em algum episódio aí para trás, e agora eu comecei a levar a sério exercício físico, parei de fumar. Então a minha vida, depois que eu fiz isso, a minha vida fez isso aqui, ó, virou. Tenho certeza. 360. Tenho certeza. Eu sou um cara que acorda 5 horas da manhã para malhar, 11 horas da manhã eu tô com um dia assim, já fiz uma quantidade de coisas que você não imagina. Definida, final eu vou do ficar ano. forte, é uma promessa. Eu fiz uma promessa. Daqui a um ano eu vou chegar Agora eu aqui tenho do uma pessoal, todo mundo pergunta, fortinho. Sérgio. Você está indo na academia? Tô. Você está fazendo aquela foto no espelho? Não. Não? Ainda não cheguei nesse ponto, Tá não. postando, tá pago? Não. Então não tá malhando, gente, sinceramente. Só funciona as postagens. Eu faço ginástica de manhã e não tô postando, Tô brincando, eu também não. Eu também tô malhando, gente. Eu Olha que posto uma outra mudança. coisa quando eu tô correndo ou caminhando, mas malhando não. Você também tá? Tô malhando. Olha, é uma virada de chave a minha vida, viu? Virada de chave. Parabéns, Sérgio. Principalmente pelo cigarro, porque o meu marido fumava muito, infartou por causa do cigarro. Saiu do hospital sem fumar, graças a Deus. Graças a Deus, eu tô livre de Já fumaça. tem alguns anos, sem sequela nenhuma, graças a Deus é outra vida. A gente muda de vida por forte impacto ou por decisão, né? Ou por necessidade, né? Que a vida cobra. É isso aí. Vamos ter frases? Eu Você não tenho pensou na frase. sua nesse meio tempo? Eu já Pensei. falei a minha. Então, por favor, Sérgio, você tem que falar a frase, Sérgio. Nem toda turbulência é um problema. Olha aí, gente. Eu não tenho frases. Né, Bruno? Falou dela. Essa frase é de Roberta Abramo, grande filósofa. Eliane, a gente faz essa brincadeira aqui no final exatamente por isso, porque é uma desses... frases são, volto sempre a dizer, né? São muito conhecimento em poucas linhas, que às vezes vira chave de muitas pessoas, né? Inspira muita gente, Inspira né? muita gente. Não só frases de ensinamento, como até a própria Bíblia é feita de frases, né? São os versículos. Às vezes você lê um, você fala, desistir de suicidar por causa de duas linhas que você lê. Às vezes né? uma viradinha de chave. Não é frase, eu tenho um pensamento que eu sempre fui baixinha, magrinha, tinha muita espinha no rosto. E antigamente, há tantos anos, hoje a gente sabe que é bullying, né? Mas antigamente todo mundo fazia chacota, colocava apelido na gente. Então, com essa minha caminhada até hoje, eu tenho um pensamento que não tenha medo de nada, nem das críticas. Porque todo mundo, cada um, a gente não agrada ninguém, não todo mundo. Todo mundo tem o seu lado positivo e negativo, ninguém é santo. Mas eu acho que a gente tem que acreditar, né? Ter fé na gente e não ter medo de se reinventar todo dia. Porque a gente está numa turbulência grande, passamos por uma turbulência grande. Eu acho que a gente não precisa de ter medo, a gente precisa de confiar, ter saúde e trabalhar. Top demais. É isso aí. É uma querida. Que bom receber você aqui, minha amiga. Também fiquei muito feliz de Ficamos participar. Vou honrados falar com minha a sua frase. presença. Falou e disse. De quem é o autor? Eliane da Mata. Não, é sua. Você que falou agora? Daniel Costa. Muito bem. Vamos lá, vou falar mais uma vez aqui os nossos canais, porque você anotou, tomou as aulas, né? Que hoje tivemos algumas aqui. Se você quer entrar para o mercado de corretagem, volte, assista novamente e indique para seus amigos. Nossos patrocinadores, Vero Vino, Vol Telecom, Oliveira Mata,
Ó, nosso patrocinador. patrocinando o programa de hoje. 28º podcast é esse. Que maravilha, hein? 28 anos da Oliveira Mata. Que bacana. 28 anos meu, tudo em maio. Tudo em 28 maio. o quê? Ai, gente. Anos da pessoal. Oliveira da Mata. Nego é Ele palhaço. tentou, Olha né? como, Sérgio, olha como que o universo conspirou a favor. Não, A gente bacana. ficou naquele 27 quatro vezes. Bacana. Poxa, deu certo. Muito 28 chegou na hora. Muito bom. Eliane, obrigado, tá? Obrigado, Mais uma minha vez. por querida. Fiquei muito compartilhar. feliz de participar, gostei muito do conversa. E Um estou às prazer. ordens. Nem qualquer doeu, tá coisa. vendo? Pois é, e qualquer coisa que vocês precisarem. A Oliveira Mata está ali do lado do Café Havana, para tomar um café, Sérgio. Isso aí. Um cafezinho, um papo. Recomendo. Eu vou falar, é aquele cantinho ali entre o Teatro Central. Que, É. inclusive, quem não conhece e é de Juiz de Fora, vai lá que aquele lugar ali dentro é espetacular. Tem um cafezinho ali que. Tem até uma cadeira cativa da Eliane. Da ali. Eliane ali. Logo na divisa tem uma cadeira aí. Tem o Ah, nome vou lá dela, tomar tem o café nome com dela, você, que até hoje Tem o nome Nós dela. temos vou que lá, fazer temos um, tem que marcar. Patrimônio lá. Obrigado mais uma Muito vez. bom. Robertinha, você finaliza. Bom, gente, é isto. Então, hoje nós recebemos Eliane Mata, que é essa mulher espetacular, multifunções, que dorme o quê? No Uber, no caminho entre os lugares, porque faz muitas coisas. Muito obrigada pela sua audiência de sempre. Se você gostou desse episódio, mande para os seus amigos. Não gostou? Mande para os seus inimigos. Muito obrigada e até a Eu adoro, próxima. Roberto. Muito bem. Gente.